Com certeza Jesus ele foi um dos melhores e talvez até o melhor e o maior educador que já existiu em toda a história. E eu fico admirado com a forma, a abordagem que ele utilizava. Ele pegava coisas do cotidiano das pessoas para poder falar verdades sobre o reino de Deus, e aquelas pessoas elas saíam de lá com as suas vidas transformadas, impactadas até. E pensando em tudo isso, uma vez Jesus ele contou uma história que está lá no Evangelho de Mateus capítulo 20, no versículo 1. E pensando nessa parábola, nessa história, eu quero falar sobre o tema que está sendo comentado, que é parábolas de Jesus. Eu quero falar sobre trabalhando para Deus, que diz assim, versículo 1 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aqui a gente observa como que Jesus ele comentou sobre essa questão. Aqui diz que esse homem saiu e contratou trabalhadores para trabalhar na primeira hora do dia, bem no início da manhã. E falou que o combinado seria 1 denário para cada um deles. Então ele leva aqueles homens. Pouco tempo depois, algumas horas depois, ele vai lá e contrata mais um grupo. E assim ele faz por 3 vezes. E o combinado com essas pessoas é que eles receberiam o justo pelo seu tempo trabalhado. Então esse grupo vai. Eles trabalham o dia inteiro e quando chega no final do dia, do expediente, ele não começa pagando dos primeiros, mas ele começa pagando pelos últimos, começa a pagar pelos últimos, aquelas últimas pessoas que foram contratadas. Então ele chega de repente e começa a dar o valor para aquelas pessoas, o valor como ele havia dito que seria o justo. Então ele dá 1 denário para cada um deles. E daí a gente fica pensando, aqueles trabalhadores que receberam por 1 hora trabalhada um valor correspondente a todo um dia trabalhado, eles ficaram falando, poxa, que legal, a gente trabalhou 1 hora e a gente recebeu todo um dia de salário. E talvez aqueles que foram contratados no início da manhã, eles ficaram pensando assim, poxa, se eles que trabalharam apenas 1 hora, eles estão ganhando 1 denário, com certeza nós ganharemos muito mais que isso. E sairemos daqui muito satisfeitos referente a essa questão. Só que quando chega a vez daqueles homens, dos primeiros trabalhadores, eles começam a murmurar por ter recebido apenas 1 denário. E daí o homem fala bem assim, poxa, mas eu fui injusto? Mas por acaso a vinha não é minha? E eu não havia combinado com vocês apenas 1 denário, combinado 1 denário com vocês? Eu estou pagando o valor que eu estou cumprindo o meu papel, estou cumprindo a minha função. O combinado que havia sido falado, que seria 1 denário. Mas é interessante que o reino de Deus, ele trabalha de outras formas. Ele se move de outras formas. Uma vez a missionária Diana, esposa do Rodrigo, que estão em campo, no Equador, ela falou que Deus usava uma matemática diferente, a calculadora de Deus seria diferente. E nesse exato momento é importante a gente entender como que Deus trabalha. Então, se havia sido combinado um valor para eu trabalhar e ganhar aquele valor, seria justo. Mas se Deus também chegar para mim e falar que eu receberia aquele X por horas trabalhadas, também seria justo, porque foi combinado os justos. Mas olha interessante, aqueles homens que trabalharam apenas 1 hora, eles poderiam pegar e sair com o seguinte pensamento: poxa, que legal, a gente trabalhou apenas 1 hora e a gente saiu daqui com 1 denário, um dia trabalhado. Que bom que a gente obteve vantagem sobre isso. Mas talvez aqueles homens também pensaram o seguinte: é uma pena que eu não tenha tido tempo suficiente para trabalhar mais para o Senhor.
porque o valor que eu recebi foi justo. Muitas das vezes trabalhamos para Deus e a gente coloca o nosso coração humano no negócio. E a vontade é que a gente sempre quer obter vantagens e lucros com o nosso trabalho, com o nosso esforço. E Deus, Ele simplesmente quer que a gente seja grato pela graça dEle na nossa vida, pelas bênçãos derramadas na nossa vida. Que daí o nosso trabalho no Senhor, ele não vai ser cansativo, ele não vai ser um trabalho que eu buscarei sempre obter vantagens, mas eu sempre vou querer fazer mais e mais, porque Deus, Ele é maravilhoso. Que tenhamos uma mentalidade e aprendamos com esse texto.